Então vamos dar início a mais uma aula de eletromagnetismo. A aula de hoje a gente vai iniciar o conteúdo, falar um pouquinho sobre vetores, né? Vetores escalares, grandezas escalares, grandezas vetoriais, né? Campos escalares, campos vetoriais. Então vamos conceituar um pouquinho e revisar alguns conceitos ali de álgebra e cálculo B que vão ser bem relevantes aí para a disciplina aqui de eletromagnetismo. Grandeza escalar, grandeza vetorial, né? Qual que é a diferença? Como é que a gente consegue observar essas definições aí? O que é que tá entrando aqui? Natan. O pessoal que tá entrando depois aí, no final da aula, me lembra de colocar presentes para vocês, tá? Então, no campo das grandezas escalares, a gente tem a massa, né? Carga elétrica, o Q, que a gente vai falar bastante aqui. Tensão elétrica, né? O V. Temperatura, distância. Então, são tudo grandezas escalares, né? E grandezas vetoriais, né? A gente tem a força, tem a velocidade, a aceleração, campo elétrico, densidade de fluxo magnético, né? E em cima de toda grandeza vetorial, a gente coloca uma seta, né? Em negrito. Qual é que é a diferença entre uma grandeza escalar e vetorial? Quem é que lembra aí de álgebra? Pode dar a sua participação na aula. Ninguém lembra aí a diferença? O que uma grandeza vetorial tem que uma grandeza escalar não tem? Direção e sentido? Direção e sentido, né? Então eu tenho toda a grandeza vetorial, ela está associada a uma direção, né? E um sentido. Então essa é a diferença entre uma grandeza medida como um escalar e uma grandeza que está sendo medida como um vetor. Tá? Isso é muito importante vocês terem essa definição, porque campos elétricos possuem, né, uma grandeza vetorial e possuem direção e sentido, que a gente vai estar abordando aí na disciplina. Tá? Basicamente, né, o vetor apresenta módulo, direção e sentido. Né? Tem o valor escalar, dá para se dizer assim, né, um valor em módulo, a direção e o sentido. Então, o vetor pode ser decomposto, né, nas coordenadas x, y e z, em componentes em x, uma componente em y e uma componente em z. Né? Então, aqui eu tenho meu vetor com as componentes em x, y e z. Onde eu também posso estar descrevendo esse vetor A, né, como um valor escalar em A, um valor escalar que multiplica uma componente, né, um vetor unitário, né, onde esse vetor unitário ele vai estar carregando a característica da direção e do sentido desse vetor, né, na direção de x. Da mesma maneira, eu vou ter um escalar, né, posso representar dessa maneira, um escalar multiplicando mais um vetor unitário em y e mais um escalar multiplicando um vetor em z. E a soma dessas três componentes formam o meu vetor. Certo? E aqui eu tenho que o meu A, né, o meu valor absoluto, dá para dizer assim, é igual à norma, né, do vetor. Onde eu posso encontrar essa norma igual, né, fazendo igual a raiz quadrada de cada componente multiplicado ao quadrado. Certo? Aqui na verdade não é norma, tá? Aqui é o módulo, tá? O módulo desse vetor aqui, né? Componente A.
Essa componente A aqui é essa componente aqui, né? Quanto que vale esse valor aqui. Mas por que a gente precisa relembrar aí de vetores, né? Grandezas escalares, grandezas vetoriais? O que isso tem a ver aqui com a nossa disciplina? Todas as equações de Maxwell que norteiam a área do eletromagnetismo, né, lidam com grandezas, né, e multiplicações de escalares e vetores. Aqui a gente tem, por exemplo, uma multiplicação escalar de dois vetores, né? Uma multiplicação escalar. E aqui a gente tem uma multiplicação vetorial, né, de dois vetores, correto? Que símbolo que está representando aí nessas multiplicações que eu estou falando sobre grandezas... desculpa, que eu estou falando sobre uma multiplicação escalar e uma multiplicação vetorial. Que símbolo me diz que esses dois vetores se multiplicam de forma escalar ou se multiplicam de forma vetorial? Quem é que pode falar? Quem é que lê? Pelo símbolo, o ponto é o vetorial, né? E o x é escalar, não é? Ou eu troquei. Mas a diferenciação é o ponto e o x, é isso que difere um do outro. Tá correto, tá? Só tu trocou, tá? O ponto é o escalar e o x é o vetorial, tá? Isso. Escalar, a gente tem o ponto, e vetorial a gente tem o x. Então a gente tem aqui já duas diferenças entre multiplicação de duas grandezas puramente escalares, né? No campo dos vetores, a gente tem duas formas de multiplicar vetor. A primeira forma é a forma escalar e a segunda forma é a vetorial. Isso aqui influi, né, que eu posso estar dizendo que essa multiplicação aqui é igual ao meu operador nabla multiplicado, uma multiplicação simples aqui, né? Esqueçam um ponto aqui que eu estou colocando, tá? Pense numa multiplicação simples. Meu D cosseno do ângulo entre os dois vetores, tá? Quando eu tenho uma multiplicação escalar, é a mesma coisa que eu multiplicar o módulo desses dois vetores, né, pelo cosseno do ângulo entre os dois. Correto? E quando eu tenho uma multiplicação vetorial, aí eu estou fazendo o módulo de cada vetor, né? Por exemplo, aqui, né? Eu estou fazendo o módulo de cada vetor multiplicado pelo seno do ângulo entre os dois, né? Vocês lembram mais ou menos disso aqui? Ou tá um pouco vago? Como é que tá isso aí? Agora, o que significa, né? Por que quando eu tenho dois vetores que se multiplicam de forma escalar, é a mesma coisa que eu falar que eu estou multiplicando o módulo dos dois vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores? Né? O que isso influi, né? Fisicamente falando? Ou no caso do vetorial, eu tá multiplicando pelo seno do ângulo entre os dois. Vamos dar uma olhada nisso. Operações com vetores, né? Projeção. Então, quando eu quero saber qual que é a projeção do vetor A, por exemplo, no vetor B, né? Aqui eu tenho o vetor A e aqui eu tenho o vetor B. Eu quero saber qual que é a projeção desse vetor em cima do vetor B. Eu faço uma
operação entre esses dois vetores de maneira escalar. Eu vou fazer uma multiplicação escalar. Eu vou fazer o produto escalar dos dois vetores, né? Então, o produto escalar de A vezes B vai me dar, né, o AB cosseno do ângulo, né? Vocês concordam? Por quê? Porque se vocês pegar aqui o desenho, a projeção do A em cima do B vai ser essa área aqui, né? Ele vai se projetar aqui, né? Bem aqui. Correto? E vai ser a projeção dele. Essa direção aqui, né? É o cosseno do ângulo. Né? Me encontrar esse cateto aqui, né? Digamos que eu tenho um triângulo retângulo aqui. Essa projeção vai ser o cosseno do ângulo, correto? Para me encontrar aquela componente ali, essa projeção de A sobre B, é a mesma coisa que eu fazer AB cosseno do ângulo, né? Certo? E vetorial. Produto vetorial. Quando eu faço um produto vetorial, né? Aí eu quero saber... Quando se tem um produto vetorial entre dois vetores, a gente vai ter um novo vetor que vai surgir desse produto, correto? Que vai ter um novo módulo e um novo sentido, né? Uma direção e um módulo totalmente diferente desses dois vetores, correto? Então, se eu tenho dois vetores que são linearmente independentes, eu vou ter um produto vetorial, né? Onde o módulo sentido desse vetor, né? Dois vetores linearmente independentes conseguem produzir um vetor com módulo de direção qualquer, né? Eu consigo criar vetores para qualquer direção quando eu tenho dois vetores linearmente independentes. Se eles não são linearmente independentes, eu não consigo... a multiplicação desses dois vetores não cria, né? não produz um vetor num sentido, né? Numa direção contrária. Essa direção e o sentido desse vetor vai ser sempre a mesma que esses dois vetores linearmente dependentes. Aqui na multiplicação de vetores, né? Quando eu estou fazendo um produto vetorial, lembrem, né, que nesse tipo de multiplicação, né, nesse tipo de produto, se eu tenho, por exemplo, uma grandeza, né, que está nesse sentido aqui, tá? E uma outra grandeza que está nesse sentido aqui, eu vou ter, se eu fizer um produto vetorial entre esses dois vetores aqui, eu vou ter um vetor, né, sendo originado, né, na direção em Z aqui, né? Ou para cá ou para lá, né? Dependendo do sentido que eu tiver aí desses dois vetores, certo? Então, esses dois vetores que são linearmente independentes produzem um vetor em outro eixo, correto? Vou ter um vetor sendo originado em outro eixo, tá? Isso aqui é muito, muito básico, porém muito aplicado na engenharia elétrica, né? Quando eu tenho, por exemplo, a força induzida ou tensão induzida, que vocês devem ter visto no final de Física 3, tensão induzida, ela parte de um produto vetorial entre quais grandezas? Velocidade e posição, né?
Então, existem outras grandezas também, né, aqui no nosso campo da engenharia elétrica, que utilizam produto vetorial, que a gente vai estar vendo mais para frente, tá? Então, é importante que vocês entendam a diferença entre escalar, né, produto escalar e produto vetorial. Tá? Que fique claro isso aí na cabeça de vocês. As duas multiplicações são entre vetores, né? Mas o produto dessas multiplicações tem resultados completamente distintos, né? Certo? E falando em vetores, né, vamos falar um pouquinho sobre campo escalar e campo vetorial, tá? Num campo escalar, cada ponto do espaço apresenta determinada grandeza escalar, potencial, intensidade, né? E um campo vetorial, cada ponto do espaço apresenta um vetor correspondente. Então, um campo elétrico, densidade de fluxo magnético. Então, em cada posição do espaço, eu vou ter uma direção única e sentido único daquele campo, né? Por exemplo, um campo magnético de um ímã natural, né? Uma pedra de magnetita. Cada posição ao redor dessa pedra, a gente vai ter um vetor módulo, né? Um vetor com sentido e direção das linhas do campo magnético resultante daquela pedra, né? O que não acontece num campo escalar. Num campo escalar, a gente não tem essa distinção, né? Vamos ver se eu tenho aqui um exemplo. Aqui eu acho que eu tenho um exemplo bem clássico, né? Então aqui a gente tem uma imagem de um campo vetorial, onde à medida que eu aproximo aqui desse objeto, né, está, na verdade, criando esse campo vetorial, linhas que chegam e linhas que saem desse objeto, eu vou ter aqui uma variação do sentido aqui dos vetores, né, que apontam para dentro, né, que entram perpendiculares, né, à superfície do objeto e também saem, né, perpendiculares à superfície. Então aqui a gente já tem um exemplo, né, de um campo vetorial, né, um campo densidade de fluxo elétrico desse objeto aí, onde vocês podem ver que cada ponto a gente tem uma direção diferente, né? Cada ponto que se pega aqui do campo, eu vou ter aí um vetor correspondente que vai trazer informações de intensidade desse campo, direção e sentido, tá? É importante salientar que um campo vetorial também carrega intensidade, né? Um campo puramente escalar, ele é estático, né? Ele é estático e eu não tenho a informação de direção e sentido. Por isso que na variável vetorial se coloca uma flechinha em cima, né? Por exemplo, eu tenho aqui meu D, eu vou colocar uma flecha em cima, né? Porque a maior diferença entre uma grandeza escalar e vetorial é o sentido e a direção. Por isso, da flecha em cima de um vetor. A representação em diferentes sistemas de coordenadas não altera nenhuma propriedade física, apenas a interpretação matemática, tá? Agora falando sobre sistemas de coordenadas, né? Como é que a gente vai referenciar vetores, né? Referenciar grandezas dentro de um espaço. Para nós poder referenciar essas grandezas, a gente tem que estabelecer sistemas de coordenadas, tá? Sistemas estes que podem ser em eixos x, y e z, em eixos ρ, φ e z, ou em eixos, né, esféricos, né? Então a gente tem as coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. Nas coordenadas cartesianas, a gente vai ter a representação em eixos x, y e z. Nas coordenadas cilíndricas, ρ, que mais? Rho, z e φ, correto?
E nas esféricas a gente vai ter o R e o seno θ, cosseno φ. Vamos estar vendo cada um em detalhes aí, tá? Então, operações matemáticas como soma, multiplicação, entre outras, devem ser feitas apenas entre vetores no mesmo sistema de coordenadas. Então, se eu tiver vetores em coordenadas diferentes, eu tenho que fazer uma conversão de coordenadas, né? Tenho que fazer uma transformação, passar aquele vetor que está descrito numa coordenada cartesiana para uma coordenada cilíndrica, ou vice-versa. E todas as representações são feitas em uma base específica, conforme conveniente. Né? Uma base onde eu vou ter uma maior facilidade matemática para fazer o desenvolvimento das equações, né? Das hipóteses ali, critérios que eu vou estar estabelecendo para descrever um sistema físico, né? Um modelo que descreva aí um fenômeno, certo? Então esse aqui é o sistema mais clássico, né, que vocês devem ter estudado aí até então, né, até chegar em cálculo B. Me diz uma coisa, vocês chegaram a ver coordenadas, sistemas de coordenadas em cálculo? Eu sei que é uma das últimas, um dos últimos conteúdos, né, de cálculo B. Em cálculo B, se não me engano, a gente viu. Pelo menos eu vi. Tá. Aos demais, assim, isso aqui é um pouco novo ou assim não tá muito fresco na cabeça? Como é que tá para vocês isso? Me dê uma opinião geral aí. Bom dia, professor. Bom dia, Ronaldo. Eu vi, mas não lembro muito bem, mas eu me lembro que eu vi, que nem o Gabriel, o colega, ele falou. Eu me lembro de ter visto alguma coisa assim, mas tá bem, não tá muito fresco, não. Vou ter que dar uma estudada bem forte em cima disso. Tá, a gente vai fazer uma revisão hoje, tá? A aula de hoje vai ser para trazer esses conceitos de campos, vetores, né? Que são o básico aí para nós poder ter o entendimento da disciplina. Então eu vou estar trazendo um pouco dessa questão aí. Só perguntei para saber, né, como é que vocês estão familiarizados, né? Que eu sei que tem semestre, às vezes, que não consegue vencer a carga horária e esse conteúdo aqui acaba não sendo ministrado, tá? Que é muito importante. Mas vamos lá. Coordenadas cartesianas, né? Então, acredito que aqui ninguém tem dúvidas, né? Então, eu tenho aqui um espaço. Lembrando, né, pessoal? Todo sistema de coordenada tem como objetivo principal descrever a posição dentro de um espaço de um ponto, certo? Então, eu estabeleço uma origem, eu estabeleço um ponto inicial, e dentro desse ponto inicial, tá? Que seria a origem nesse ponto aqui, né? Nesse exemplo, eu quero saber aonde que está o meu ponto P. A que distância está o meu ponto P dessa origem, correto? Vocês concordam que para mim poder ter essa precisão, né, e estabelecer exatamente aonde que está esse ponto, de uma forma que se eu fosse uma pessoa que tivesse posicionada bem aqui, né? Pensem que tem uma pessoa posicionada bem no meio. Pensem que isso aqui é uma sala, tá? Esse ambiente aqui é uma sala, onde bem no meio da sala tem uma pessoa, tá? De pé, aqui no meio, né? Nesse ponto aqui. E ela precisa chegar no ponto P. Como é que ela chegaria nesse ponto P? Ela precisa de coordenadas, correto? Então, se eu estou falando de coordenadas cartesianas, eu vou ter que passar para ela coordenadas para que ela possa chegar ou ter conhecimento aonde no espaço, né, que ela se encontra está esse ponto P. Então, ela vai ter que receber coordenadas em X, certo? Do ponto P, em Y e Z. Então, digamos que eu passe
a coordenada em x primeiro. Então ela vai ter que percorrer esse caminho aqui, né? Em x. Correto? Eu vou dizer, ó, ande para x tantos metros, né? Considerando que essa pessoa daqui a pouco está com uma venda, não consegue enxergar, né? Ela só consegue se basear nas coordenadas que eu vou passar para ela. Então ela vai andar do ponto da origem até o x, né? A distância que tal o ponto P em x, correto? Depois eu vou dizer, ó, ande em y mais tanto. Então ela vai sair desse ponto aqui e vai andar em y até tanto. Agora eu tenho que dizer em z, porque vocês concordam que passando coordenadas em x e em y, eu não estou no ponto P ainda. Então eu vou ter que passar coordenadas em z. Então ela vai ter que andar para cima. Então ela vai ter que subir uma escada, né, até o ponto P, correto? Ela vai ter que fazer isso. E vejam que o caminho aqui não importa muito, né? Não importa se ela vai primeiro andar em x, se ela vai andar primeiro em y ou se ela vai andar primeiro em z. Concordam? O que importa é que ela ande, no final das contas, para essas direções especificadas. Se ela andar primeiro em y, vai andar até aqui. Depois em x, depois em z, ela chega lá também. Correto? Ou primeiro em z. Se ela andar primeiro em z agora, vamos botar aqui. Se ela andar primeiro em z, depois em x, vai andar até aqui, né? Opa, depois em y, vai andar até aqui. E depois em x, ela vai andar para cá. Correto? Então, vejam que esse sistema de coordenadas, a gente não precisa definir uma ordem exata, né? Eu só preciso ter certo quais são os valores em x, y e z, eu vou estar encontrando meu ponto P, sem nenhum problema, tá? Isso aqui é o básico, né, pessoal? Isso aqui eu acho que vocês não têm nenhuma dificuldade em entender. Coordenadas cilíndricas, agora aqui muda um pouco, tá? Como é que eu vou chegar no ponto P em coordenadas cilíndricas? Então, imaginem, tá? Imaginem uma pessoa da mesma forma no centro, aqui nesse, né, estabelecido nessa origem aqui, né? Só que agora, ao invés dela só poder ir para x, y e z, ou seja, andar em linha reta, ela pode andar para cá, 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 ela pode andar para qualquer direção. Em ρ. Porque agora o meu sistema de coordenadas mudou. Agora é ρ, φ e z. Antes eu só podia, né? Antes essa pessoa só podia se locomover em 3 direções. Ou em x, né? Ou em linha reta em x, ou em linha reta em y, ou em linha reta em z. Agora não, agora ela pode andar em ρ, que pode ser qualquer direção aqui, né? Então eu tenho uma vejam, percebam que agora em coordenadas cilíndricas eu tenho uma infinidade de direções em ρ, né? Certo? Antes eu só podia andar em 3 direções, x, y e z. Agora aqui em coordenadas cilíndricas já mudou um pouco. Já não é mais somente em uma direção, ou em 3 direções, na verdade. Agora eu tenho uma infinidade de direções que eu posso estar andando. Só que claro que em ρ eu só posso andar em linha reta, né? Só que eu tenho um outro eixo aqui, que é o eixo φ, né? Agora eu tenho o φ aqui, né? Eu posso estar, né? Que me dá toda essa liberdade de estar me locomovendo, né? Em um ângulo de 360 graus, né? Então eu posso andar em ρ para cá. Eu posso andar em ρ para lá, né?
para qualquer direção dentro de um raio de 360, dentro de um círculo de 360 graus, né? Agora, então, se eu quiser chegar no ponto P, se eu der primeiro a direção em R, ou desculpa, se eu der primeiro a direção em φ, se a pessoa está parada aqui, né, na origem, e eu der primeiramente a direção em φ, ela vai ter que virar o corpo dela para esse ponto aqui, que é para onde? Que é para cá, né? Para cá. Ela vai ter que virar o corpo dela para cá, para poder chegar no ponto P. Aí eu já tenho uma direção, né? Eu já passei uma coordenada. Eu disse para a pessoa, ó, vire, né? Digamos que ela estava virada para o eixo X aqui, né? Ela estava de frente para o eixo X, para cá. Só desculpem um pouco aqui a minha caneta, tá, pessoal? Faz tempo que eu não uso ela. Tenho que me adequar de novo a isso aqui. Então, digamos que ela estava virada para o eixo X, né? Uma pessoa bem parada aqui na origem, virada para o eixo X. E aí, eu vou passar a primeira coordenada. A primeira coordenada eu vou passar em φ. Então, vire-se para, né? Ou vá para o ângulo tal, né? O ângulo tal é esse ângulo aqui. Então, eu passei já, né? Então, ela se virou para esse ângulo, né? Ela saiu, ela estava virada para o eixo X, de frente para o eixo X, e ela se virou para aquele ângulo ali especificado, né? Se deslocou o corpo dela. Ela ainda está na origem, só que o corpo deslocado. Então, entendam que ela está na origem, mas eu já passei uma coordenada. Para onde que ela tem que se virar, né? Primeiramente. Depois que ela se virou para aquela direção, eu vou passar mais uma coordenada, que vai ser a coordenada ρ. Então, eu vou dizer para ela em ρ, né, nessa direção ali, que eu especifiquei, que ela ande, né, em ρ até aqui, ó, até esse ponto aqui. Ela vai parar aqui. E agora eu vou especificar que ela ande em Z, né? Então, ela vai ter que subir uma escada, uma coisa nesse sentido. Ela ande em Z até aqui. Vejam que eu, dentro de um outro sistema de coordenadas, fiz com que a pessoa conseguisse chegar no mesmo ponto. O mesmo ponto foi descrito de uma maneira diferente. Antes, eu não passava direção, eu não passava um ângulo para ela se virar. Eu simplesmente falava para ela, ó, anda reto em X, depois anda em Y tanto, depois em Z tanto. Agora não, agora eu especifiquei um ângulo em φ, disse para ela, ó, anda em ρ, agora é o ρ, né? Porque essa direção aqui não é X, não é Y, essa direção para cá, né? Que ela andou para cá, né? Essa direção que ela andou para cá não é X, não é Y, porque o X é para cá e o Y é para cá. Então isso aqui é outra coisa. Que outra coisa é o ρ. Então ela é, essa direção ali é o ρ. Essa coordenada ali é o ρ. E para cima, quando eu mandei ela andar para cima, para poder chegar no ponto P, é o meu Z, correto? Então eu tenho aqui o meu Z, continua então em coordenadas cilíndricas, eu mantenho o Z das coordenadas cartesianas. Deu para entender, pessoal? Deu sim, professor. Agora, como é que eu saio, como é que eu faço uma conversão das coordenadas cilíndricas para coordenadas cartesianas? Vamos vir aqui para o quadro. Eu quero saber o quanto vale essas coordenadas aqui, né? Como é que eu posso, a partir de coordenadas cilíndricas, encontrar meus valores em x, y e z, por exemplo? O ρ vale quanto, por exemplo, né? Se a pessoa andou aqui tanto em ρ, quanto que isso aí vale em x e em y? Tá? Meu ρ aqui, né? Deixa eu aumentar isso aqui. Aumentar isso aqui. Então, o meu ρ é para cá, né? Falei que o meu ρ é para cá. Tá? Esse ponto aqui, quanto que vale ele
em x e em z, né? Aqui em x e em y, por exemplo, meu ρ. Então aqui eu tenho meu x, então eu vou traçar uma linha aqui, e aqui eu vou ter meu y, né? Quanto que ele andou em y, né? A pessoa que andou nessa linha reta aqui, em coordenadas cilíndricas, ela teria que andar para cá primeiro, em x, depois em y para cá, né? Então, ρ vale quanto em x, y? Isso que eu quero saber. Ρ, né? Esse aqui é o ρ. O ρ tá aqui. Esse aqui o y. Esse aqui o x, né? Então, meu ρ é o meu cateto. Meu ρ é minha hipotenusa. Então, meu ρ ao quadrado, né? Teorema de Pitágoras, é igual ao meu x ao quadrado mais y ao quadrado. Desculpem a letra aqui, pessoal, que eu troquei de posição meu monitor e quando a gente escreve, a gente tem que estar olhando para o monitor, não para onde tá, não para o caderno, entendeu? Então a dificuldade é essa aqui, tá? Então o meu ρ vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Até aqui tranquilo, né? E como é que eu posso relacionar o meu φ, né, que é esse meu deslocamento que eu disse aqui, né, em relação a y, as coordenadas y e x, né? Como é que eu posso achar uma associação entre o meu φ e o meu y e x, né? Então eu posso encontrar essa relação fazendo, né, relacionando esse cateto aqui é o cateto adjacente, é o cateto do x aqui, é o cateto adjacente. Aqui eu tenho um ângulo, né? O cateto que está oposto ao ângulo é o y, né? É esse cara aqui. E o cateto que está adjacente ao ângulo é o x. Então, para mim poder achar uma relação, né, o meu ângulo, meu φ é o arco tangente de y sobre x. Ou então, eu posso dizer que tangente do ângulo, tangente de φ, é igual a y sobre x, né? Correto? Y sobre x. Então, isolando o φ, isolando aqui o φ, deixa eu só reduzir isso aqui. Então aqui a gente achou uma relação para o ρ, né? Aqui a gente vai achar a relação para o φ. Então, eu isolando meu φ, né, eu passo a tangente para o outro lado, né, ela vai ficar aqui embaixo, né? Eu passo para cima, ela vai ficar 1 sobre x, tangente na menos 1. Ou tangente na menos 1 de 1 sobre x, né? Tangente na menos 1 de 1 sobre x é o arco tangente, né? Arco tangente. Então, φ é igual a arco tangente dy sobre x. Certo? Então aqui eu achei mais uma relação. Do φ com y e x, tá? E o meu z é o mesmo, né? Em coordenadas cilíndricas, o meu z não se altera. Então, o meu z é igual a z. Só que o inverso, né? Aqui eu encontrei quanto que o ρ, no caso, eu encontrei que ρ é igual a um valor em x igual a um valor em y, mas eu quero saber o contrário. Tá? Se eu tenho coordenadas cilíndricas, eu quero passar para coordenadas cartesianas, certo? Por exemplo, eu tenho uma descrição na verdade, aqui é o contrário, tá, pessoal? Eu tenho aqui um ρ, eu tenho um ângulo e eu quero passar para x, eu quero passar para y. Então, esse ponto aqui, eu quero saber quanto que ele vale em x, em y e z. Tá? Aí eu vou ter que fazer o quê? X, né, que é esse cateto adjacente aqui, né?
x é igual a ρ cosseno do ângulo, né? Cosseno de φ aqui, né? X é igual a ρ cosseno de φ, né? E y é igual a ρ seno de φ, né? Por quê? Porque é o cateto oposto, né? Certo? Ou vocês podem, né, começar aqui a descrever isso aqui falando que descrevendo o seno aqui nesse caso. Seno do ângulo é igual a cateto oposto, que é y, sobre a hipotenusa, que é o ρ. A hipotenusa é o ρ aqui, né? Então vocês isolam o y, vocês vão ter que y é igual a ρ seno de θ, ou seno de φ, né? Aqui eu estou confundindo, aqui é φ, tá? Aqui é φ. Φ. Aqui é φ também. Então vocês vejam que é fácil encontrar uma relação entre coordenadas cartesianas e coordenadas cilíndricas, tá? Tá tranquilo isso aqui, pessoal? Acho que tá de boa, né? Entender isso aqui, né? Vamos lá. Sim, professor. Tô tranquilo. Então aqui a conversão, né, de coordenadas cartesianas para cilíndricas, né? Que foi o que eu deduzi ali, né? Tentei detalhar um pouquinho mais o processo de conversão para vocês entenderem o que significa essas letras, né? Em cada sistema de coordenada. Então, se eu tenho um sistema em coordenadas cilíndricas e quero passar para coordenadas cartesianas, eu vou estar utilizando qual desses dois modelos? O primeiro ou o segundo? Está em cilíndrica e eu quero para cartesiana. O que eu vou utilizar? Ronaldo, fala para nós aí. Opa, vai utilizar o segundo, professor? Mas primeiro tem que usar o primeiro para descobrir e depois passar para o outro? Não, digamos assim, a gente tem um modelo cilíndrico, tá? Aqui, tá aqui em coordenadas cilíndricas, esse ponto aqui, né? Eu quero quanto que esse ponto aqui vale em x, y e z. Eu tenho que usar o primeiro ou o segundo? Eu tenho para mim que o segundo. Exatamente, eu vou ter que usar o segundo, que daí eu vou ter o valor de ρ e o valor do ângulo, né? Eu vou saber o valor de ρ e vou saber o valor do ângulo. E aí eu vou substituir na fórmula aqui, o ρ e o ângulo, eu vou achar o valor de x. Depois eu vou substituir aqui o ρ e o φ, encontrando o y. E o z é o mesmo, né? A distância aqui em z é o mesmo, né? Isso, Beleza. Vamos fazer um exercício aí, isso aqui. Represente o ponto P, 0, 2, 2 em coordenadas cilíndricas, tá? Então é um ponto P em coordenadas cartesianas. Eu vou passar ele para coordenadas cilíndricas. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que achar o meu ρ, φ e z, né? Então o meu ρ é igual a x ao quadrado, que é 0 ao quadrado, mais y ao quadrado, que é 2, né? 2 ao quadrado. Lembrando que isso aqui é sempre o x, esse aqui é sempre o y, esse aqui é sempre o z, né? O primeiro que é passado é sempre x, segundo y, terceiro z. Então, o meu ρ vai ser igual a 2, correto? E o meu φ vai ser igual a arco tangente de 2 sobre 0. Isso aí dá quanto? Vou fazer aqui na calculadora aqui. Arco tangente de 2 sobre 0. 2 dividido por 0 é 2, né?
Na verdade aqui é infinito, eu tenho que botar aqui. Dá indeterminado aqui, né? Deixa eu ver aqui. Que deu... Tá, arco tangente D2 sobre 0. Quer dizer que eu tô em 0, eu tenho 0 em X. Eu tenho só em Y, né? Então eu tenho 90 graus aqui, né? Se eu não tenho nada em X, quer dizer, né? Que isso aqui vai dar 90, né? Se eu tenho só em X aqui, né? E não tem, eu tenho só em Y, não tenho em X, né? Então quer dizer que o meu vetor está em cima do eixo X. Em cima do eixo Y, desculpa. Então o meu φ tem que ser 90 graus, né? Por isso que dá indeterminado aqui, né? Quando eu estou em cima dos eixos, eu tenho esse problema, né? Então, para tentar resolver, para vocês entenderem esse problema, bota um valor bem pequeno aqui embaixo, né? Porque quando bota em zero, é indeterminado, né? Colocar zero vai dar indeterminado. Então coloca um valor bem pequeno aqui na calculadora, bota em, sei lá, 0,0001. Só para poder calcular aqui, né? Vocês vão ver que vai dar 90, né? 2 dividido por 0,0000. Bota em bastante zero ali, né? Só para poder calcular, vai dar 90, tá? Em cima dos eixos, quando for fazer uma arco tangente, né? Sempre que tu dividir por zero, vai dar problema, né? Mas isso aqui, esse φ aqui, você vai encontrar 90, ou quase 90 graus, né? Certo? E o meu z é igual a 2, né? O meu z é igual a 2. Z igual a 2. Certo? Bem tranquilo. Qual que é o próximo exercício? Vamos fazer mais um ponto aqui. Tá, vamos tentar esse ponto, tá? Esse ponto aqui, ó, em coordenadas cilíndricas, onde é que ele tá esse ponto? Onde é que ele tá aqui no gráfico? Ele tá aqui, né? Ele tá aqui, né? Tem que aparecer um 8 aqui. Ele tá bem aqui, né? Considerando que aqui em Z, né? Essa distância aqui em Z é 2, né? Ele tá bem em cima do eixo, tá? Bem em cima do eixo Y aqui, né? Daqui pra cima, né? Só percorrer um caminho aqui, né? Então, ó, 0 em X. 0 em X, 2 em Y. Então, considerem que essa distância daqui até aqui é 2, né? Ou então façam ele mais para dentro, né? Vamos fazer mais para dentro, para vocês entenderem. Ou a gente pode considerar que o eixo aqui, né? Que o raio do Rho, desse modelo que a gente fez aqui, o raio dele, é 2, né? Então, se o raio for 2, a gente pode fazer aqui, né? Mas, digamos, se o raio fosse 4, a gente subiria aqui no meio, né? E se a altura fosse 4, então ele ficaria bem aqui no meio, né? Bem no meio do cilindro. Bem aqui no meio do cilindro. Aqui estaria o ponto que foi passado aqui, né? Tranquilo, né, pessoal?
Que é bem fácil de entender isso aqui. Agora representem esse segundo aí. Façam aí. Depois vocês me dizem o que... Vou dar 5 minutinhos. Aí vocês me falam aí o que vocês encontraram, tá? Vou perguntar pra vocês. Deu pra fazer aí, pessoal? E que acharam em rua aí? Alguém aí? Gabriel? 6,32. Quanto? Quanto, o Leonardo? Tu achou? 6,32. 6,32. Isso. 6,32, né? Que na verdade é o 6,40. menos 2 ao quadrado, mais aqui é entre parênteses, né? Putz, tá terrível esse minha canetinha hoje. Muito ruim. Vamos lá. Quadrado mais 6 ao quadrado. E dá 6 vezes 6, 36 mais 4, 40, né? A raiz de 40 dá 6,32, então. Ou 2 vezes raiz de 10. Tá. Beleza. E o φ aqui? Acharam quanto? Arco tangente de 6 dividido por menos 2. Deu 63 graus. 63. Tá, beleza. 63 graus. E Z é Z, né? Z igual a 3. Tá tranquilo isso aqui, né? Só para vocês entenderem a relação aqui entre coordenadas cartesianas cilíndricas. Beleza? Ô, professor, Oi? olha só, como é que eu faço para encontrar o arco tangente na calculadora? Será que tu consegue me explicar? Tem que fazer tangente na menos 1.
daquele valor que eu encontrei ali, né? É tangente na menos 1 de 6 dividido por menos 2. Tá. Daí coloca entre parênteses, né? Isso, bota entre parênteses. Isso, tá, encontrei. Deu certo? Certo, valeu, obrigado por isso. Se não deu aí eu faço na minha aqui que eu não cheguei a fazer, tá? Mas tem que fechar. Beleza, aí vocês fazem o terceiro aqui. Daí é de coordenadas cilíndricas para coordenadas cartesianas. Beleza? Esse aqui eu vou deixar para vocês. Agora vamos para coordenadas esféricas, né? Vamos mudar um pouquinho aqui o sistema de coordenada. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Aqui a gente tem agora dois ângulos, né? E um raio. Da mesma maneira, né? Eu estou aqui parado. Alguém está aqui parado, né? Na origem. E eu quero chegar no ponto P. Né? Eu vou dar coordenadas. Então, imagine que a pessoa está parada, né? Na direção X. Tá? Ela está de frente para cá. E, além disso, né? Tem mais uma angulação agora, né? Ela está de frente para cá. E como é que eu posso explicar isso aqui agora? Ela tá... O θ aqui vai ser meio ruim de falar agora aqui, né? Explicar. Tentando dar coordenadas, né? Mas o θ, ele vem como, por exemplo, se a pessoa tá olhando para frente, para baixo ou para cima. Tá? Mais ou menos seria isso. O θ aqui. Então, além de eu dizer para a pessoa a direção, eu vou dizer, ó, se vire, né, vire teu corpo tantos graus para essa direção aqui, né? Então ele vai parar aqui, né, por exemplo. Agora eu vou ter que dizer para ele olhar para cima, entendeu? Aí depois que ele estiver olhando no mesmo ângulo, né, no mesmo ângulo aqui que o meu ponto, aí ele vai caminhar naquela direção ali, entendeu? Então eu tenho dois sistemas de ângulos agora, né, que dão coordenadas angulares, o φ e o θ. Um gira em torno do eixo x e y aqui, né? Gira para essa direção aqui, eu posso dar essa direção, posso dar essa direção, né? Posso dar essa direção. E outro gira em torno do z, né? Então ele vai de mais z a menos z, né? Esse outro eixo aí, né? Então, por ser uma esfera, eu tenho ainda esse eixo aqui, né? Essa angulação aqui. Vamos ver melhor aqui aqui, né? Tentar aumentar um pouco mais isso aqui. Então aqui eu vou ter mais essa angulação aqui, né? A angulação do eixo X, do eixo Z, né? Então eu tenho o Z para baixo aqui, né? Eu tenho um R, agora não tem mais Rho, né? Tem um R. Então esse R aqui, ele tá, né? Esse ponto P aqui. Existe uma angulação aqui, né? Ele tá um φ aqui, né? Em volta aqui do eixo, né? Certo? E existe a distância que ele tá, né? A distância do eixo aqui, né? Do eixo θ, né? Mantendo o R fixo aqui, eu tenho uma distância ainda que ele tá do eixo Z, né? Um ângulo que ele tá do eixo Z, né? Em relação ao eixo Z. Então eu tenho dois sistemas aqui de coordenadas em ângulos, né? Na esférica, o que torna ela um pouco mais complexa de entender e visualizar, né? Assim, o ponto P descrito em coordenadas esféricas. Mas basicamente, né, que nem eu comentei antes, pensando numa pessoa que está parada na origem, pensem, né, no mesmo exemplo ali do cilíndrico, vamos partir do mesmo princípio, que ela está
de pé. Ela tá de pé. Deixa eu apagar isso aqui. Ela tá de pé olhando em direção a X, tá? Ela tá de pé, o corpo voltado para X e a cabeça, né? Os olhos estão olhando, né? Para frente, né? Ela tá com os olhos olhando para frente. Então, quando eu digo para ela se virar, né? Em φ, né? Para essa angulação, ela vai estar para cá agora, né? Agora, quando ela tá virada, ela tá com o corpo virado em direção a esse ângulo aqui, né? A essa seta aqui. Quando uma vez ela tava com o corpo para cá, né? De frente para cá, agora ela tá de frente para cá. Agora, estando de frente para cá, em φ, eu passo para ela mais uma coordenada. Ó, olhe para cima a tantos graus. Até então ela tava olhando reto, né? Tava olhando reto. Aí eu vou passar uma segunda coordenada, essa segunda coordenada em θ, e é a angulação da cabeça dela. Então ela vai olhar para cima. Ela vai olhar para cima a tantos graus, e aí no ponto que ela fixar, ela vai andar em R, né? Então, para essa direção que ela está olhando para cima, que é o ponto P, ela vai estar olhando o ponto P, ela vai andar naquela direção lá. E quando ela anda naquela direção, é o meu R, né? Correto? Então, como é que a gente encontra a relação entre o meu R aqui e as minhas coordenadas? Vamos reduzir um pouco isso aqui agora. Como é que eu encontro a minha relação da minha esfera com os meus eixos em coordenadas cartesianas aqui? Vocês lembrem, né, que o ρ, né, o meu ρ aqui, é a distância do ponto até o eixo Z, né? É isso, né? Ó, o meu ρ é a distância do ponto até o ponto, do ponto até a origem, até o eixo Z, né? Até encostar no eixo Z, eu traço uma linha reta, né? Até lá eu tenho meu ρ. Então aqui eu vou ter meu ρ também, né? Eu tenho meu ρ, né? Aqui tá o meu ρ, né? Aqui é o ρ. Certo, então eu vou descrever o meu ρ em relação Vou tentar achar uma relação entre R, ρ e Z, né? Vamos lá. Devagarinho que dá para chegar lá. Então, o meu R tá aqui, né? Meu R, né? Esse aqui é o meu R. É a distância da origem até o ponto. É a distância da origem até o ponto, o meu R. Certo? Então, meu R é minha hipotenusa, né? Então, meu R vai ser igual ao cateto oposto. Né? R ao quadrado, vamos fazer, tá bom. Vamos fazer o passo a passo aqui. R ao quadrado, né? Vamos fazer aqui o Pitágoras. R ao quadrado é igual a ρ ao quadrado mais Z. Isso aqui é Z, né? Essa distância daqui até aqui é Z, né? Isso aqui é Z. Ρ ao quadrado mais Z ao quadrado. Então, meu R vai ser igual a raiz de ρ ao quadrado mais Z ao quadrado. E o meu ρ ao quadrado é o quê? Meu ρ ao quadrado não é x ao quadrado mais y ao quadrado? Daqui, né? A gente já fez análise aqui. Né? A gente encontrou isso aqui, né? Nas coordenadas cilíndricas, quando a gente fez essa análise aqui embaixo, né? Essa análise aqui do x e o y e o ρ, né? Então aqui a gente só vai pegar essa informação, né? O ρ ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e passar para cá. E eu vou ter então que meu R vai ser igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado.
Então aqui eu já tenho a relação entre uma coordenada esférica com as minhas coordenadas cartesianas x, y e z. Já encontrei uma relação. Até aqui tranquilo, né? Deu para entender? Sim ou não? Tá. Agora eu vou tentar encontrar uma relação pro meu θ, tá? O meu θ é esse ângulo aqui, né? Meu θ. O meu θ, vou reduzir isso aqui. Aqui o R já encontramos a relação do R com coordenadas cartesianas, tá? Agora o meu θ. O meu θ, ele vai ser igual... Como é que eu posso estar encontrando uma relação aqui, né? Vamos primeiro encontrar a relação aqui que relaciona o meu ρ com o z com o θ, né? Como é que eu posso estar achando uma relação? Então, a tangente do meu ângulo, né? Tangente do θ vai ser igual ao cateto oposto, que é o ρ, sobre a cateto oposto sobre cateto adjacente, né? A tangente. Cateto oposto dividido por cateto adjacente, sobre z. Beleza? Então eu quero saber, eu quero achar uma relação do meu θ, que é a minha segunda coordenada esférica, com as minhas coordenadas cartesianas, né? Quanto que θ vale em coordenadas cartesianas? É isso que eu quero saber. Certo? Então, o meu θ, eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou passar aqui a tangente para o outro lado, vai ficar aqui embaixo a tangente, né? Aí vai ficar a tangente na menos 1, vou passar para cima. Tangente na menos 1 de ρ sobre z. Tangente na menos 1 é arco tangente. Então eu vou ficar com o arco, né? O θ aqui é igual a arco tangente de ρ sobre z. Correto? Até aí, tranquilo, né? Agora o meu ρ, quem é o meu ρ? Né? Quem é o meu ρ? Vamos voltar lá. O meu ρ é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Então o meu arco tangente aqui, θ é igual a arco tangente de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre z, né? Isso aqui é meu θ. Esse aqui é o meu θ, né? Meu θ aqui. Quanto mais desenha, pior fica. Então eu encontrei uma relação do meu θ com coordenadas x ao quadrado, y ao quadrado e z. Certo? Então eu tenho lá um sistema de coordenadas em x, y e z. Eu quero saber quanto que vale as coordenadas em esféricas, né? No sistema de coordenadas esféricas. Para me encontrar o R, eu vou pegar meu valor em x, meu valor em y, meu valor em z e colocar nessa fórmula aqui, né? Essa fórmula aqui. Para encontrar o meu R. Para encontrar meu θ, eu vou colocar nessa fórmula aqui o meu x, meu y e o z. E para encontrar o meu z, para encontrar o meu φ, eu vou ter que fazer uma outra coisa. Vamos ver como é que ele chegou no φ. Tá? O φ é esse cara aqui, né? φ é esse cara aqui. Esse ângulo aqui, é o ângulo entre x e y, né? Então, digamos, vamos pegar o ponto P. O ponto P, né? A projeção do ρ aqui embaixo, o ponto P tá aqui, né? Certo? Tá aqui. Esse aqui é o ρ, tá? Esse aqui é o ρ. Não confundam aqui a minha falta de simetria aqui em cima, tá?
Isso aqui, o rho também, essa linha aqui é paralela a essa aqui de cima que eu desenhei, tá? Tem que ser paralela, tá? Tem que ser aqui, paralela. E assim. Aqui é o meu rho. E aqui embaixo o meu rho também. Então, se eu quero saber, né? Encontrar uma relação aqui, né? Aqui, se eu fechar esse triângulo aqui entre rho e y. Aqui é o y, né? E o y. E o x, eu quero tentar achar uma relação aí que me dê o meu φ, tá? Então, o meu φ vai ser igual ou a tangente de φ, né? Vamos começar pelo caminho mais conhecido. Tangente de φ vai ser igual, vou já escrever aqui para ter mais espaço. Tangente de φ vai ser igual ao quê? Cateto oposto, y, sobre a minha hipotenusa, que é a minha... Opa, cateto oposto sobre a cateto adjacente. Meu cateto adjacente é esse cara aqui, né? Cateto adjacente é a x, né? Que é o x. Então, cateto adjacente x. Então, eu vou ter que o meu φ vai ser igual a mesma coisa. Então, a gente tem menos 1 aqui, dy sobre x. Então, meu φ vai ser arco tangente dy sobre x. Correto? Então, aqui eu tenho, né, uma relação para quando eu estou no sistema de coordenadas. Tá, deixa grande assim mesmo. Quando eu estou no sistema de coordenadas x, y e z, e eu quero saber quanto que eu quero encontrar o valor do meu r, do meu θ, do meu φ em coordenadas esféricas. Esse desenvolvimento que a gente fez é quando eu estou em coordenadas cartesianas e quero passar para coordenadas esféricas. Agora, quando eu estou em coordenadas esféricas e quero passar para coordenadas cartesianas, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Eu quero reduzir isso aqui de qualquer jeito. Apagar esse monte de informação aqui. Isso aqui eu reduzo. Vou botar aqui. Agora eu quero o contrário. Estou em coordenadas esféricas, quero saber o meu valor de x, y e z, né? Então vamos de novo. Vamos fazer o desenhozinho aqui do ρ. Aqui é o meu ρ. Meu r, tá? Beleza. Então eu sei que meu x é igual a ρ cosseno φ. Por quê? Por que x igual a ρ cosseno φ? Que é o meu ρ, né? Quem é que pode me falar por que meu x é igual a ρ cosseno φ? Aqui é o meu ρ, aqui também é o ρ, né? Aqui é o ρ também, né? Ρ e ρ. Aqui é o meu φ. Por que o meu x vai ser igual a ρ cosseno φ? Alguém sabe e está esperando eu chamar ou ninguém sabe? Porque foi decomposto a componente ali. Não é isso? Exatamente. Porque foi decomposto, né? Se a gente começar aqui, né, pensando nesse triângulo aqui, né, entre ρ e x aqui, né? Que eu tenho x, né? E aqui eu tenho y, né? Aqui tá meu y. Se eu consigo desenhar aqui sem rasurar demais.
Aqui, eu tenho meu y, né? Essa componente aqui é em y, essa aqui é em x, né? E aqui é ρ. Né? Do ponto aqui até a origem é ρ. Então, se eu fizer o cosseno daquele ângulo ali, cosseno de φ, se eu fizer cosseno de φ, cosseno de φ ali é igual ao quê? Cosseno de φ aqui é igual ao quê? Cosseno do ângulo é igual ao quê? Esquece um pouco isso aqui. Cosseno de ângulo é igual ao quê? Cateto Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno φ, nesse caso aqui, que é o meu ângulo, né? Cosseno do ângulo é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Que ângulo que eu estou considerando aqui? Φ. Cosseno φ aqui é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? Ao φ, ao ângulo φ aqui, ó, bem aqui. Meu φ, vamos apagar um pouco isso aqui, está achando que está muito rasurado para vocês. Eu não consigo apagar agora? Então apaga assim mesmo. Aqui o meu ρ, tá? Aqui tá o meu φ, tá? Esse ângulo aqui entre x e o ponto que eu tô querendo, que é esse ponto aqui, esse ângulo aqui é o meu φ. Aqui eu posso traçar uma linha reta entre o ponto, né? Entre o ponto e numa linha reta até o x, eu tenho o meu y, né? Que eu tenho a minha parte em y. Então aqui é y, aqui é ρ e aqui é x. Aqui é x. Cosseno φ aqui, cateto adjacente, quem é? Eu acredito que seja o X, não? É o x. Cosseno φ é igual a x sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Rho. Rho. Então, eu isolando o x, que eu quero saber, né? Agora, né, eu quero encontrar correspondência em x, né? Dos valores em coordenadas esféricas. O meu x vai ser igual a ρ cosseno φ. Que é o que tá aqui, né? X igual a ρ cosseno φ. Tá aqui, né? E o meu y é o quê? Eu tenho que fazer o quê para encontrar o meu y aqui? Quem é que vai falar? Eu tenho que fazer a mesma coisa? Eu tenho que, né, encontrar uma relação que vai me dar o meu y. Então eu vou fazer o seno aqui, né? Seno de φ. Seno de φ igual ao quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de φ igual a cateto oposto. E quem é cateto oposto, Cristiano? Qual é o cateto oposto? Y. E a hipotenusa é quem? É o ρ. Então eu vou ter que o meu y em coordenadas cartesianas vai ser igual a ρ seno φ. Correto? Ρ seno φ. Entendam que eu estou em coordenadas cartesianas e eu quero passar para coordenadas... Não, desculpa. Eu estou em coordenadas esféricas agora e quero passar para coordenadas cartesianas. O desenvolvimento que a gente fez aqui em cima, esse desenvolvimento aqui, é quando eu tenho um ponto situado em coordenadas cartesianas, eu quero saber quais
quais são as correspondências desse ponto em coordenadas esféricas. Aí foi o que a gente fez aqui. Aí a gente achou uma maneira de achar o R, achou uma maneira de achar o θ e achou uma maneira de achar o φ, né? Agora aqui não, aqui embaixo já é outra coisa. Aqui eu tô em coordenadas esféricas e quero passar para coordenadas cartesianas. Beleza? Então eu tenho que saber quanto que vale meu x, y e z desse ponto, né? Dado meu r, φ e θ. Então eu vou ter em coordenadas esféricas as informações de r, φ e θ e eu vou conseguir passar para x, y e z. Só que o ρ eu não tenho. Então eu tenho que, além de fazer essa... encontrar aqui o x e o y, em função do φ, eu tenho que achar uma relação em função do θ, para mim poder sacar fora o ρ. Então, aqui, ó, como é que eu posso encontrar uma relação do meu θ que eu posso substituir ali para mim sacar fora esse ρ, tá? Então, lembrem que o meu ρ tá aqui, né? Meu ρ tá aqui, né? Isso aqui é ρ também, né? Ρ aqui embaixo, ρ aqui em cima. A distância é a mesma. E o meu R tá aqui, né? O R tá aqui. Meu R está aqui. O meu ρ aqui. Meu ρ. Aqui tá meu ρ, né? Aqui tem o meu R. Eu posso encontrar duas relações, né? Entre R seno θ aqui, né? E o meu ρ aqui, ó. Como é que eu posso encontrar uma relação do meu ρ com o meu R e o θ? O R é hipotenusa, exatamente. Aqui eu tenho aqui embaixo eu estabeleci um triângulo, né? Entre x, y e ρ. E aqui em cima tem um outro triângulo que ele é R, φ e z, né? Ou R, φ, né? Só que eu também não vou ter z. Eu não posso tentar achar uma relação que envolva z. Não pode envolver z também. Porque em coordenadas esféricas a gente não tem z. Então tem que ser uma relação, né? Para me substituir lá embaixo que só envolva o R e o θ. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer aqui? A única informação que eu posso utilizar é o seno do θ. Certo? Que envolve o ângulo, o R e o ρ, sem envolver o z. Tá? Então aqui, ó, o seno de θ é igual ao cateto oposto, que é a hipotenusa, não, cateto oposto, que é o ρ, sobre a hipotenusa, que é o R. Então aqui eu já encontrei meu ρ. Eu tenho que o meu ρ é igual a R seno θ. Tranquilo? Então agora aqui vocês vão ver, né, que o meu x... Então eu vou pegar o meu ρ aqui agora, que eu encontrei aqui, e eu vou substituir aqui no y e aqui no x. Então o meu x vai ser igual a R seno θ cosseno φ. E o meu y
vai ser igual a R seno θ cosseno φ. Não, R seno θ, né? R seno θ seno φ, né? Aqui, né? O y é igual a ρ seno φ, né? Então, eu estou substituindo o ρ é igual a R seno θ, então tá aqui embaixo, R seno θ, e mantém o resto, seno φ. Então aqui é seno φ. Beleza? E meu Z? Meu Z é igual ao quê? Meu Z tá aqui, né? Meu Z é esse cara aqui, né? Meu Z é esse cara aqui, né? Meu Z. Meu Z é R cosseno θ, né? Concorda ou não? Deu pra entender isso aqui, pessoal? Olhando assim, ó, com tudo já descrito, desenvolvido, parece uma bruxaria, né? X igual a R seno θ cosseno φ, Y igual a R seno θ seno φ, uma confusão do caramba. Só que parte de uma ideia bem simples, né? De eu estabelecer os triângulos retângulos ali e achar uma relação que só envolva variáveis do sistema atual e do sistema que eu quero transformar. É isso que vocês têm que entender. Não pode envolver variáveis que não estão em um dos dois sistemas, né? Por isso que eu tive que fazer essa substituição do ρ. O ρ não pertence ao sistema esférico, tá? Ele pertence ao sistema de coordenadas cilíndricas, né? Aqui eu tenho o ρ. Ele só é um suporte para mim poder achar as variáveis aqui, né? As equações das coordenadas esféricas. Show aqui, né? Tranquilo, né? Vocês já tinham visto isso aqui em cálculo? Beleza, tá? Show, vamos lá. Então aqui já foi descrito como que a gente chega na conversão de esférico para cartesiano, de cartesiano para esférico, tá? É boa, tranquilo. Ficou alguma dúvida? Acho que não, né? Alguém ficou perdido em alguma parte aí? Bem tranquilo, né? Então, quando se tratar de vetores, devem ser levadas em consideração as mudanças de base, tornando o cálculo mais complexo. Os cálculos a partir de agora são, em sua grande maioria, com vetores, mas normalmente já estão nas coordenadas necessárias para facilitar o processo. Então, a gente vai trabalhar com cálculos com vetores, tá? Mas a gente não vai ficar fazendo troca, não há necessidade de ficar fazendo essa troca de coordenadas. Só o que tem que fixar nessa aula é a ideia de que vocês consigam traçar o caminho, né, em coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas ou esféricas, de um ponto A até um ponto B. Isso vocês têm que saber, tá? Por exemplo, para encontrar uma superfície, para encontrar o valor de um volume, tá? Vocês têm que saber traçar essas coordenadas para poder fazer a integração. É por isso que a gente está vendo isso, tá? Eu não estou fazendo revisão aqui de graça. Precisa ficar com esse conceito bem claro na cabeça de vocês de percorrer um caminho para mim poder calcular uma área, calcular um volume, tá? Um produto escalar é a soma do produto de cada elemento direcional de um vetor. Então, quando eu faço um produto escalar entre os vetores, eu posso somar cada componente, né, separadamente, que também eu vou encontrar aí um valor aí, um valor escalar, tá? Sempre, o produto escalar sempre gera um escalar. E um produto vetorial sempre gera um vetor. Nunca se esqueçam disso. Certo? Eu vou somar cada componente e depois somo tudo junto. Beleza? Um produto vetorial gera um vetor perpendicular às origens, aos originais. Tá? Um produto vetorial gera um vetor perpendicular aos originais.
Fatores diferenciais, tá? Coordenadas cartesianas. Quando eu estou em coordenadas cartesianas, meus fatores, meus elementos infinitesimais, né, são dx, dy e dz. As minhas coordenadas cilíndricas são de ρ, dφ e dz. Tá? E minhas coordenadas esféricas são dr, r de θ, r de seno de θ, dφ, tá? Isso aqui eu vou explicar depois um exemplo. Como que vocês encontram isso aí, né? Como é que vocês sabem quais são os fatores diferenciais quando vocês forem fazer uma integração, tá? Beleza. Vamos fazer um exemplo agora. Vamos calcular aqui a distância do ponto B até o C, tá? Vou fazer uma integral aqui para nós calcular a distância do ponto B até o C. Peguei vários exemplos aqui, tá? Aqui eu tenho aqui um quarto de cilindro, né? Um quarto de cilindro. E cada ponto do cilindro eu tenho uma coordenada, né? Então, o quarto do cilindro, ele tá aqui, esse ponto aqui tá na origem, né? Tá na origem. Na verdade, esse ponto aqui tá na origem, né? Esse aqui não, esse aqui tá em x0, y0 e z10, né? Esse ponto aqui, né? Certo? Tranquilo, tá? Então, vamos calcular aí a distância BC. A distância entre B e C é daqui até aqui, né? Distância BC. Como é que eu calculo a distância BC? Distância BC, eu faço uma integral de 0 até z dz, né? Certo? Vai me dar aqui. Eu vou estar integrando de... Vai dar um dz aqui, né? Vai dar um z para mim aqui. Aqui é 10, tá? 0 a z, 0 a 10 aqui, né? Porque daqui embaixo até aqui eu tenho 10, né? Porque, como é que eu sei que é 10? Porque a terceira informação desse ponto aqui é 10. Então eu sei que daqui até aqui é 10, tá? Então aqui eu tenho 0 a 10, dz. Então eu vou ter um z que vai ser, né, de 0 a 10, que vai ser igual a 10. Concordam? Vamos ver lá. Resposta, 10 metros. A distância BC, resposta 10 metros. Vou colocar aqui M, aqui, 10 metros. B. A distância CD. A distância de C até D. De C até D. Como é que eu calculo a distância de C até D? Tá? A distância de C até D, eu tenho aqui um vetor R aqui, né? Na verdade, o vetor ρ aqui é o ρ, né? Então eu vou ter a distância de 0. Vou ter que fazer a integral aqui, né? A integral de 0 a π meios. Que é um ângulo, né? Vou estar tendo que percorrer esse caminho aqui, né? De 0 a π meios, ρ, né? Então eu tenho que manter o ρ multiplicado pelo dφ aqui, né? Certo? Tranquilo isso aqui ou não? Porque o ρ, por causa que, né, eu quero do ponto C ao ponto D, né? Então eu quero percorrer essa distância aqui, né? Então eu tenho que dar uma métrica para a integral saber a que distância do eixo central Z aqui eu tô, né? Eu preciso dar o ρ aqui
multiplicando o ângulo para ele saber qual distância que ele tem que fazer a integração. Por isso. Π meios é um quarto... Π meios por quê? É um quarto de um ciclo? Ah, isso é verdade. Não, mas π é 180, né? Π é 180, então metade de um círculo, né? É 90. Então π meios é 90, né? Um círculo inteiro é 2π, né? Concordam? Um ciclo, 360 graus é igual a 2π. Ó, 360 graus é igual a 2π. 180, né? Que é 2, né? 1 sobre 2 é π. E 1 sobre 4 é π meios. Um quarto de ciclo, tu anda π meios de graus, né? Seria isso, né? Por isso que é π meios. Então eu vou fazer a integral aqui, eu vou ter ρ de φ, então eu vou ter um φ aqui, ρφ, integrado de π meios, ou de 0 a π meios, né? Eu sei quem é ρ, né? O ρ é a distância do centro até a borda aqui, né? Eu sei que ρ é 5 por causa da informação desse ponto aqui, né? Então eu sei que ρ é 5, né? Então eu vou ter... Isso aqui vai ser igual a 5 π meios metros. Beleza? Ah, não tô... Tá alguma coisa errada aqui. 2,5 π meios aqui. Por que 2,5 π meios? É só simplificar, não? Hã? Ah, tá. Ele botou 2,5 π, né? Tá, ele botou 2,5 π. Eu tinha lido 2,5 π meios. Não, 2,5 π. Só simplificou. Tá, isso aí. Vamos deixar assim mesmo. Tá. C. Superfície ABCD. Superfície ABCD. Então, vamos lá. Superfície ABCD. A superfície é ABCD agora. Então, eu vou ter que integrar daqui até aqui, né? Ou de A até B. Depois, daqui de baixo até aqui em cima, né? Então, eu vou ter que fazer uma integral dupla aqui, né? É uma integral que vai de 0 a π meios, ρ de φ, né? E uma outra integral que vai de 0, né? Daqui de baixo até aqui em cima, né? Que é a superfície, vou integrar toda essa superfície aqui, curva, né? E eu tenho que dar essa altura também, então vou ter que andar em z aqui, né? Então eu vou ter que ir de 0 a z, né? De 0 a 10 aqui, né? dz, né? Tranquilo isso aqui, pessoal? Botei de 0 a π meios. 0 a π meios. Aí depois 0 a 10 em z, né? Então eu vou ter isso aqui multiplicado por 10, né? Eu vou ter 50. Vou ter isso aqui multiplicado por 10, né? A única coisa que diferente vai aparecer aqui vai ser o z. Aí vai vezes 10 aqui, vai ser 50 π, 50 π meios. 50 π meios. Que é igual a 25 π metros quadrados, né? Aqui é o quadrado, tá? Não esqueçam aqui. Eu posso, né, cortar aqui, e aqui eu fico com 25, né?
mesmo que está lá. E a D, a superfície AB0. D, a superfície AB0. AB0, que é essa superfície aqui embaixo. Ele quer essa superfície só aqui, ó. Só isso aqui que ele quer. Então aqui, ó, a gente vai integrar D0, 0 a ρ, né? 0 a ρ. 0 a ρ. dρ. Então vou integrar de 0 a ρ, que é 5, dρ. E de 0 a π meios ρ dρ, né? 0 a π meios ρ dρ, né? Vamos botar aqui interno aqui, ó. Rho dρ aqui. Rho dφ, na verdade. Rho dφ. Então vai ficar Rho dφ dρ, né? A ordem aqui é independente, tá? Isso aqui não quer dizer, tá? A ordem aqui que vocês vão colocar na frente, colocar depois, né? Tanto faz, tá? Beleza? Então vai ficar aqui... aqui eu botei na ordem... Eu botei π meios aqui, né? Vamos fazer... É que depende da ordem, o ρ vai ficar para cá, né? O ρ sempre fica... A variável sempre fica antes dos elementos diferenciais, né? Que seguindo essa ordem aqui ficaria assim, né? Se eu, 0 a 5 dρ. E depois 0 a π meios ρ dφ, né? Ficaria assim, né? Rho dφ. Rho dφ, né? Mas esse ρ aqui, né? Antes de vocês integrar, vocês vão colocar esse ρ para dentro, né? Então ficaria ρ dφ dρ, né? Esse ρ que vocês vão passar para cá. Vou botar aqui embaixo, então. Antes de iniciar a integral, né? Então 0 a π meios e de 0 a 5 ρ dρ dφ. Aí vocês vão fazer a primeira integral, né? Então vou fazer aqui tá ρ dρ, então vai dar integral de 0 a π meios daquilo ali, né? Vou botar entre parênteses aqui para separar, que é ρ ao quadrado sobre 2 integrado de 0 a 5, né? E aqui ainda dφ. Então vai dar 25 sobre 2, né? Então vai dar integral de 0 a π sobre 2 de 25 sobre 2 vezes o meu dρ. Beleza? Agora eu vou integrar em relação a dρ. Vai ficar 25 sobre 2 vezes π sobre 2. Né? É igual a 25 π quartos. Que é igual a 6,25. É isso? É isso aí. 25 dividido por 4 dá 6,25 π metros quadrados.
3,25 π, aqui é a mesma coisa. Beleza? E a última aqui, o volume ABCD, volume ABDC, F0. Então ele quer saber o volume de tudo isso aqui. Na última, né? Vou pegar de novo isso aqui. Quer saber o volume de tudo isso aqui, né? Na letra E. Então eu vou ter que fazer uma integral tripla aqui, né? Uma integral daqui de 0 a R. Eu tenho essa maneira de pensar, né? Que nem eu falei, né? A ordem ali não altera. Vocês podem escolher a ordem que vocês quiserem. Só tem que, né, colocar a integração da maneira certa. Daria para simular o volume de um cilindro com essas coordenadas depois de dividir por 4? Por que dividir por 4? Na verdade, tu teria que simular o volume inteiro, né? O volume inteiro dele. E depois dividir por 4. Daria, né? Tá, daria para fazer isso. Tu simular ele inteiro, calcular o valor dele inteiro e dividir por 4. É um quarto cilindro, né? Ou tu pode fazer a integral aqui, né? É a integral. E... porque aqui tu tem, né? Aqui tu tem o R, né? Então tu sabe que a área do círculo, né? É πr ao quadrado, né? πr ao quadrado. Aí tu faz vezes o z, tu tem o volume, né? Mas aqui, fazendo por integração, ficaria o quê? Ficaria uma integral de 0 a ρ, 0 a ρ de ρ, ou 0 a 5, então no caso, 0 a 5 de dρ. Uma integral de 0 a 2 a π meios, 0 a π meios, ρ de φ. E uma integral de 0 a 10 dz, né? Então é a mesma coisa que dizer, né? Então aqui na letra E é a mesma coisa que essa letra aqui vezes 10, né? 250 π quartos, né? Porque aqui a gente calculou a área dessa parte de baixo, né? Só multiplicar pela altura, eu tenho o volume, então, né? Então eu daria 250 π quartos, né? 250 π quartos. Metros quadrados. Metros cúbicos, desculpa. Metros cúbicos. Ou fazendo o que o Cristiano falou, também dá, né? Até para fazer a prova real. Seria a área do cilindro como um todo é πr ao quadrado. Ou π ρ ao quadrado aqui, né? π ρ ao quadrado. π ρ ao quadrado. E depois multiplicar por 10 também, né? Teria que dar certo. Então, aqui dá 5, né? O ρ é igual a 5, então dá 25 π, dá 250 π. 250 π o volume total, né? Dividido por 4, né? Isso aqui daria 25 ao quadrado, 25 daria 250 π. 250 π metros cúbicos. Aí, mas isso aqui é o volume, né, do todo, né? Aí dividir por 4 dá os mesmos, né, fazendo por integração aqui, né? Vocês vão encontrar o mesmo valor. É que, na verdade, a fórmula da área vem de uma integração, né? A área do círculo, né? A área do círculo. A área do círculo ela vem de uma integração, né? Tem um círculo aqui, por que é πr ao quadrado? Eu tenho aqui r, né? Isso aqui é r. Eu quero encontrar a área disso aqui. Eu vou ter que fazer uma integração dupla, né? Uma integração dupla de 0 até r, dr, né? E uma integração de 0 a 2π
de φ aqui, né? De, sei lá, de... Vamos dizer que esse ângulo aqui, a angulação aqui seja φ, né? Daqui que surge a área do círculo, né? Então vocês vão ter... Aqui tem um R, né? Tem um R junto, né? Tem um R de φ, né? Que é R de φ. Então antes vocês coloquem o R, tirem o R do meio dos elementos diferenciais, coloquem para fora, né? Então vai ficar 0 a 2π, 0 a R, R, dr, dφ. Então, fazendo a primeira aqui, eu vou ficar com R ao quadrado. Sobre 2, né? Eu estou integrando o R aqui, R ao quadrado sobre 2. Vezes o segundo, né? dφ, que é igual a 2π. Corta aqui, que eu tenho daí πr ao quadrado, que é a área do círculo, né? Aqui tudo é área do círculo, vem de uma integral, né? Vem dessa integral aqui, né? Então por isso que a área do círculo é πr ao quadrado. Só para exercitar um pouquinho, tá, pessoal? Isso aqui a gente vai usar bastante. Essas integrais aqui, vamos usar um pouquinho aí na disciplina, tá? Então não é só... a gente não está só fazendo aqui esses exercícios para questão de revisão, tá? Não, a gente usa isso aqui na matéria, né? Na disciplina de eletromag, tá? Que fique bem claro, então, assim, para quem não estava bem ainda com esses conceitos bem claros, que a partir da aula de hoje já nivele aí a turma, né, em relação a essa questão de sistemas de coordenadas, integração de objetos, né? Aqui é um objeto muito simples, né? Mas pode ter objetos mais complexos e aí que realmente sem a integração não tem como a gente fazer uma dedução direta, que nem o Cristiano ali sugeriu, né? De calcular a área do círculo como um todo e dividir por 4, né? Então, a integral ela vem para dar a área, né, de objetos que não tem uma forma quadrada, né, ou retangular. Todo objeto que não é quadrado ou retangular precisa de uma integral para se encontrar a área, para se encontrar o volume, tá? Inclusive do círculo, né? A área do círculo vem de uma integral dupla, né? Que é essa integral aqui. Pessoal, alguma dúvida? Ficou tranquilo a aula de hoje? Deu para relembrar alguns conceitos aí de sistemas de coordenadas, integrais duplas, integrais triplas? Deu para entender por que a gente coloca os elementos diferenciais lá? Que a gente tem que estabelecer um caminho de integração, né? Os elementos diferenciais, eles vêm de um caminho de integração que tu tem que percorrer, né? Para calcular uma área, para calcular um volume. Tá? Que fique claro, né? Esses caminhos de integração aqui, né? Coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas, né? Tudo vai ter um caminho ali que tu vai ter que percorrer. Aí, em alguns desses caminhos, tu vai ter que fazer algumas definições, né? Mas isso aí é bem dedutível, né? A melhor forma de explicar isso é realizando a integral e enxergando esses caminhos, né? Essas pré-definições necessárias aí. Certo, pessoal? Então, por hoje seria isso, tá? A partir da semana que vem a gente inicia o conteúdo mesmo de cargas elétricas. Então, se for alguma dúvida aí, vocês me procurem, tá? Não vão carregando dúvidas, porque o conteúdo ele é escalar, né? A gente usa esse conteúdo aqui de integrais no conteúdo subsequente e assim sucessivamente, né? A partir da carga elétrica a gente vai fazer novas definições. Então é interessante que vocês que vocês tirem as dúvidas que vocês tenham, tá? Tá, quem é que chegou atrasado aí, então? Pessoal, por hoje seria isso aí, tá? Vou encerrar aqui a gravação. Nos encontramos na semana que vem, tá? Bom final de semana a todos aí. Até terça que vem. Então tá, professor. Bom final de semana aí. Feito. Valeu, abraço. Um abraço, professor.